A série e os quadrinhos de Invencível apresentam uma variedade de vilões, com os Viltrumitas se destacando como alguns dos mais poderosos. No entanto, dentro da própria sociedade Viltrumita, existem guerreiros ainda mais fortes e experientes, representando uma ameaça ainda maior para Mark e a Terra. Entre eles, Conquista se destaca, um dos poucos a sobreviver ao vírus letal aos Viltrumitas. Apesar de ter perdido parte de sua força após a recuperação, ele ainda é considerado um dos mais fortes. Agora, vamos relembrar seus confrontos com Mark e descobrir quem saiu vitorioso. A primeira luta ocorreu após a guerra contra as variantes de Invencível, e Mark mal sobreviveu. Após a guerra, Conquista apareceu na Terra e disse a Mark que sabia que Mark não seria capaz de conquistar a Terra. Conquista manteve algum tipo de rancor em relação a Mark e Nolan por um bom tempo, e os considerou superestimados. Mark confronta Conquista, que se gaba de suas conquistas anteriores e avisa Mark sobre sua morte iminente se ele resistir. Mark revela que está esperando uma luta para liberar sua raiva e ataca Conquista. O choque deles cria uma onda de choque massiva, causando caos na área. Apesar dos esforços de Mark, Conquista o domina facilmente, jogando através de prédios. Conquista, no entanto, continua provocando Mark. Mark aproveita a oportunidade para atacar, mas Conquista permanece imperturbável. A raiva de Mark cresce, levando a uma troca feroz de golpes. Eventualmente, Mark consegue lançar Conquista em órbita, mas Conquista retalia, quebrando o monóculo de Mark e ferindo seu olho. Conquista estava basicamente batendo em Mark, mas Eve, que acordou no hospital, viu a luta na TV e decidiu se juntar a Mark. Mark recebe ajuda de Eve, para seu horror, enquanto Conquista quebra a perna de Mark e facilmente domina Eve, finalmente empalando-a. Apesar da experiência de quase morte de Eve desencadear uma reconstrução celular, Conquista continua divertido e desafia Mark. Eles trocam alguns golpes, resultando em Mark quebrando seu antebraço e o braço cibernético de Conquista sendo destruído. A tática de morder de Mark rasga o tecido muscular de Conquista, aumentando ainda mais a brutalidade da luta. No entanto, a reanimação de Eve distrai Conquista. Eve lança uma explosão de energia queimando sua pele. Enquanto Eve perde a consciência, Conquista quebra a mão de Mark. Mark revida com várias cabeçadas devastadoras, desfigurando o rosto de Conquista. Este foi supostamente o fim de Conquista, e a verdade é que Mark não seria capaz de derrotá-lo nesta luta se não fosse por Eve. A segunda luta Mark venceu por pouco. Após a primeira luta contra Conquista, levou meses para Mark se recuperar para piorar as coisas. Cício enganou Mark dizendo que Conquista estava morto, mostrando a ele um corpo falso enquanto o verdadeiro Conquista estava selado no deserto de Mojave. No entanto, o verdadeiro Conquista se recuperou da luta relativamente rápido, e escapou para a nave de guerra Viltrumita para dizer a Trag que ele falhou em sua busca e implorou por sua vida. Trag disse a ele que ele foi perdoado, mas o enviou de volta à Terra para terminar sua tarefa. Conquista retorna à Terra e lidera um ataque contra a coalizão ao lado de Luca e outro Viltrumita. Ele se envolve numa batalha com Invencível, inicialmente acreditando que ele estava morto. Apesar de Oliver e Nolan tentarem pará-lo, Conquista os domina, ferindo gravemente Nolan com uma cabeçada. Invencível intervém, trocando golpes com Conquista, que revela que foi preso e escapou. A luta prossegue, levando a uma luta brutal onde Invencível tenta sufocar Conquista. Apesar das tentativas de Conquista de se libertar, Invencível segura até Conquista ser sufocado até a morte. Depois, Omni-Man decide enterrar Conquista depois que eles concluíram com absoluta certeza que ele está morto. Então, quem é mais forte, Conquista ou Invencível? Conquista tem praticamente todos os mesmos poderes e habilidades que o resto da raça Viltrumita. Como outros Viltrumitas, Conquista possui habilidades sobre-humanas, como força, velocidade, resistência, voo e invulnerabilidade. Seu fator de cura aprimorado permite que ele se recupere de ferimentos que seriam fatais para humanos. Viltrumitas, incluindo Conquista, possuem envelhecimento desacelerado, permitindo que vivam por milhares de anos enquanto mantêm seu auge físico, e esse é o problema. Geralmente, quanto mais velho o Viltrumita é, mais forte ele fica, e Conquista era extremamente velho. Conquista perdeu as duas lutas contra Mark, mas foi só porque Mark teve ajuda, e Conquista, devido à sua própria arrogância, decidiu prolongar a luta e se expôs a ferimentos que ele nunca teria recebido, se tivesse encerrado a luta rapidamente. Mark tinha raiva ao seu lado, mas seus níveis de poder geralmente não eram maiores do que os de Conquista. Alguns fãs costumam dizer que Conquista está lá em cima com Trag em termos de poderes e habilidades, mas isso não é verdade, pois podemos ver nos quadrinhos Conquista implorando por sua vida, sabendo quão orgulhoso Conquista era. Se ele soubesse que tinha o que é preciso para desafiar Trag, ele provavelmente faria isso. Conquista não é mais forte do que Trag, mas ele certamente vence a maioria dos outros Viltrumitas, incluindo Mark.